Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute liberdade, cheio de provocações, e passo direto a palavra para o Anderson sobre essa questão do queer, do Queen. Queer. É que o Queen é uma palavra que é de rainha, mas na realidade na cultura gay é uma espécie de gay exacerbado, assim, aquele estilo máximo assim, de exortação da sua condição, e o queer é uma espécie de cultura... É uma construção, é uma corruptela. É uma corruptela desse Queen. Ele vira uma espécie de uma construção cultural que tenta pegar todas as representações. Por isso essa amostra... isso deveria ter sido resolvido administrativamente, mas era uma questão regular faixas etárias, coisas simples que se faz em qualquer lugar do mundo. Mas ali o banco errou, o banco acabou flexibilizando uma situação simples. Pela pressão, inclusive, de robôs, depois se descobriu que tinha até robôs metendo protestos, sabe? Porque hoje os robôs... lançam um programinha... Porque é a prova cabal de que nós não somos livres. Claro. Porque se nós fôssemos livres... pressão não se exerceria, né? Nós não poderíamos exercer pressão sobre os outros, nós teríamos que... Sempre se eu quero ser livre, eu não posso te obrigar a não ser livre ou a ser livre. Então, meu argumento para o direito nunca caiu na esparrela da discussão da liberdade, porque ele sempre acreditou no poder da pressão. Claro. Eu puno porque eu sei que isso tem um efeito. E só tem um efeito porque a pessoa não é livre, porque ela é suscetível a sofrer pressões. Nesse ponto, nesse ponto, esse grau mínimo de autonomia do direito, principalmente segundo pós-guerra para cá, é sábio. Sempre sábio. Como eu disse, o direito tem que resolver problemas. Então, a discussão vai até um limite. Mas esse limite não pode ser tão largo que as pessoas fiquem sem a prestação judicional. Elas têm que ter a resolução do problema. E isso, portanto, eles não caem nessa discussão. Bom, o Anderson, então, só para concluir aí... Não, só para concluir, o que aconteceu? Minha opinião subjetiva, algumas, eu não vi a amostra, mas eu vi imagens, algumas são muito famosas. Alguns quadros são famosos, são péssimas pinturas, mas são famosos pela sua representatividade. Outros até eram boas pinturas e outros realmente não eram nada famosos e eram simplesmente péssimas pinturas sob qualquer ponto de vista artístico. Mas o que importa é que é uma manifestação de uma determinada forma cultural, uma forma cultural que pega todos esses estilos. E eu só quero pedir para a produção colocar na tela uma imagem. E essa imagem eu vou pedir para o telespectador pensar uns segundos de onde ela foi tirada. Se foi tirada do Queer Museum, se ela custou pouco, quanto teria custado. Essa imagem eu já respondo, deixei uns 10 segundos aí pensando. Ela foi tirada do Duomo, da cúpula do Duomo, da Catedral de Florença. Foi feita na época dos Médicis e foi um dos grandes desafios arquitetônicos na Itália, do início do Renascimento. E custou a vida de mais de 300 pessoas. Hoje, só a cúpula tem uma estimativa atualizada de 100 milhões de euros se fosse ser construída. E ela se encontra num lugar que fica de muito fácil acesso. Por exemplo, a pessoa sobe no Duomo, ela olha aquilo e dá de cara. Isso é só uma espécie de danação que a pessoa pode sofrer. Ser sodomizada por um diabo no inferno. Uma espécie de purificação da alma. E lá em cima estão os deuses, estão os anjos com Deus. Ou seja, tem os diversos níveis. E uma amostra desse tipo também serve para isso. As pessoas se indignaram lá com a criança que estava sendo prostituída. Mas crianças prostituídas são uma realidade no Brasil, no Nordeste brasileiro. Começa a andar por uma praia, tem praias ali que meia-noite, de cada 4 pessoas que se vê na rua, 3 são menores prostituídos. A arte é isso também, mostrar a defecção nossa. Agora, qual o problema disso? Assim como qual o problema daquela imagem? A imagem ali eu só acho que é belíssima, modéstia à parte. Apesar da cena ser uma cena atroz, a imagem eu acho belíssima porque foi um arco, assim. Mas dá para fazer uma representação, uma peça ou um próprio restaurante chamado A Chibata de Ouro? Ou A Grande Senzala, algo assim? Pode fazer? Não sei, estou fazendo provocação sobre limites da expressão cultural ou da expressão... Ou Viva da Hall. Viva da Hall, algo assim. É possível isso? Não sei. Dá para fazer um quadro sobre uma exaltação de um speech hate, hate speech, um discurso de ódio? Não sei. É tão livre assim ou a gente tem que dizer que o limite da liberdade... Eu sei que o Anderson, quando diz isso, não está dizendo que pode-se fazer qualquer tipo de exposição. Eu não sei, aí eu estou provocando vocês dois. Eu penso que o Anderson já deu a resposta. Quando ele começou a falar, quando ele deu a solução, regulação de faixa etária.
Com isso que eu me associo ao Anderson, assim, não é o vale todo. Isso Também não é possível. Não é um vale todo. Nós, na convivência humana, não pode imperar o vale todo. Sob pena de nós falarmos uma coisa aqui que vai para um programa de televisão, mas se a gente sai desse programa e vai para a vida concreta como ela, ali não é o vale todo. Né? Talvez isso é uma questão nossa de filósofo, que nós podemos refletir, e escrever livros e fazer congressos sobre a possibilidade da liberdade, mas se a gente sai do campus da universidade dirigindo e acontece alguma coisa com o carro, um acidente, tá, aí não tem discussão nenhuma. A vida ela toma conta. Você não pode nem trocar o nome. Se impõe, né? Se você não tem liberdade nem de chamar as coisas por qualquer coisa, porque você vai sofrer um constrangimento, é porque você tem limites à sua própria liberdade de nomeação. O nomoteta não é livre. Exato. O dador de nomes não é livre. Então, eu não me ocupei com essa questão da exposição, nem sei bem como é que foi, mas como regra, diria assim, há limites. A questão é como colocar esses limites. Mas não dá para... Na convivência humana não dá para fazer imperar o vale todo. Claro. Não, só tem um exemplo, que eu não vou dar o nome dele para não fomentar e as pessoas que não conhecem não saber. Ele foi editor de uma revista nos Estados Unidos e ele defende abertamente a liberdade plena nas relações humanas, inclusive a pedofilia. E que o sexo com o adolescente, é um exemplo, o homem, inclusive, né? ele é mais nobre, inclusive os gregos diziam isso. Ou seja, existem limites que a própria juridicidade já estabeleceu. Agora, fazer uma amostra sobre uma coisa completamente acultural ou anticultural, aí sim, eu acho que é uma coisa bastante complicada. Mas mostras setorizadas e peças teatrais setorizadas que evidentemente também não criem uma ofensa a determinados outros grupos, isso está dentro da juridicidade, não é um ilícito penal. Claro, evidente. Perfeito. Quando a gente pensa nestas possibilidades que a sociedade se deu, né, de novo, eu quero retomar o tema de como nós estamos dizendo, os limites tem que haver. Que limites são esses? Esses limites nunca são fixos. E há uma questão que é a questão dos costumes, quando nós estamos falando agora da mostra, do limite dos costumes. Até onde os nossos costumes são flexíveis e aceitam. Essa mostra em especial aqui em Porto Alegre, onde nós estamos gravando o programa, eu sou secretário de Educação, e à época da mostra aqui eu era o secretário de Educação, e nós não fomos consultados sobre a possibilidade de escolas irem, né? Se nós tivéssemos sido consultados, nós iríamos ver a mostra para saber se era possível ou não. Ela não era adequada, obviamente, para crianças, então... Tinha que ter faixa etária. Tinha que ter faixa etária, por óbvio, né? Agora, eu, como um adulto, me lamentei não ter podido assistir à proposta que estava sendo colocada no museu. Bom, nós estamos falando de costumes. Os costumes é apenas uma franja do que organiza e torna uma sociedade. Ele pode ser tão forte que uma ruptura nesse costume cause a dissolução da sociedade. Isso aconteceu em algumas culturas. Você rompeu, aquela barreira é tão forte que se você rompeu aquilo, você esgarçou o tecido social e não se sustenta mais. E depois aquilo se tornou também irrelevante, né? Se nós pensarmos 50 anos atrás como é que seria interpretado, né, a vida de um homossexual, como é que era na Inglaterra, que é um país que... Punia até os anos 60, punia com cadeia, com prisão, etc. Então você... Bom, o Oscar Wilde foi preso nos Estados Unidos. Desmoralizou no sentido de que tirou do âmbito da moral e vai deixando de ser relevante porque a sociedade consegue ser viável. Então, não se deve confundir tão rapidamente moral com costumes, né? Pode haver uma questão estrutural de viabilidade, e isso eu chamo para a perspectiva essa naturalista, dizer o seguinte, quando uma sociedade ela se torna claramente inviável, e há um tema, que é um tema muito caro ao direito, que torna em qualquer sociedade a sociedade inviável, que é exatamente a diferenciação, a assimetria da prestação dos direitos. Se essa sociedade não está organizada de modo... você tem hierarquias, essas hierarquias podem ter privilégios, mas se essas hierarquias fracassam na organização desses privilégios, na contenção daqueles que exigem mais privilégios, os escravos, por exemplo, isso tende a mudar a sociedade. Então, há regras, talvez, e aqui nós podemos pensar em termos naturalistas, há regras de
de convívio humano que são absolutamente necessárias para a cooperação humana. Se elas não são respeitadas, ou a sociedade fracassa, ou a sociedade é menos eficiente que outras sociedades. Isso, ao pensarmos bem, isso era o mote da teoria materialista. A teoria materialista do Marx era a evolução humana se deu por eficiência, as sociedades se tornaram mais eficientes. Sociedades mais eficientes são sociedades que são capazes de resistir a certas, né, ou ser tolerantes com respeito a certos comportamentos que não são tão importantes, em nome de certos mecanismos que são mais virtuosos. O problema da nossa discussão esquerda-direita, muitas vezes se confunde no comportamento e perde de vista a ideia da economia que não está organizada racionalmente. A esquerda defende uma economia organizada racionalmente. Esse é digamos, a ilusão marxista de uma utopia. Os liberais, os ingleses, achavam que nós somos humanos. Tem que deixar um pouco as coisas se acomodarem, elas se acomodam. Se você der espaço, se você regulamentar demais, terminou a nossa virtuosidade. Muito bem. Então, o tema da liberdade é um tema que nos seduz e as discussões brasileiras, por exemplo, a cada dia se tornam mais fortes porque a própria Constituição abriu um leque de que não se poderia falar isso há 30, 40 anos atrás e cada vez mais isso também vai criando as suas tensões por causa daquilo que o Adriano e vocês falaram, na medida em que um outro grupo, e na Europa isso está muito forte, que tinha coesão, acaba se sentindo pressionado e responde. O Brasil hoje é uma ideia de respostas que são dadas, que aí se misturam os vários graus. E aí isso que você disse, o plano, a economia organizada, a economia mais livre, mas e os costumes? Como eles ficam no meio disso, né? Então, nesse sentido, eu quero agradecer ao Anderson, ao Adriano e ao Drayton. O Direito e Literatura fica por aqui. Quero agradecer ao brilhantismo dos nossos convidados. Esse tema é fascinante. Podemos fazer sobre a Liberdade 2 e também livre-arbítrio. Estamos devendo algumas continuidades nas nossas diversas séries. Não somos o Netflix, mas temos que fazer continuidades também nas discussões. E assista este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV e Rádio Unicinos, também na TV Justiça. Não esqueça de participar e fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.